voltamos com o nosso programa Vida e Saúde e você é o nosso convidado desta noite a participar aqui pela Rede Século XXI. O nosso tema de hoje é obesidade e nós temos a doutora Edna Sakamoto, que é nutricionista e nos ajuda a compreender melhor esse dilema, esse problema que o mundo inteiro sofre. Doutora, nós fechamos o bloco anterior falando sobre os cuidados médicos e nutricionais que uma pessoa precisa ter, não é, para evitar a obesidade. Quando que uma pessoa é considerada obesa? Uma pessoa é considerada obesa quando o peso dela em relação à altura, que a gente chama de IMC, que é o Índice de Massa Corporal, é superior a 30. O índice de massa corporal, ele é calculado da seguinte forma, na verdade é peso dividido pela sua altura ao quadrado. Então, você multiplica a sua altura e divide o seu peso por esse valor, né? Então, até 25, de 20 a 25 é o que a gente chama de índice de massa corporal saudável, tá? Proporcional, então o seu peso é proporcional à sua altura. De 25 a 30, o 29,9 é a faixa que é considerada como sobrepeso. Você está um pouco acima daquele peso ideal para a sua altura. E acima de 30 a 35, você já é classificado como obeso. Depois de 35, você tem as faixas de obesidade. Então, de 30 a 35, obesidade leve ou obesidade 1. De 35 a 40, você teria a obesidade 2. E acima de 40, a obesidade severa ou o que a gente ouve na mídia como obesidade mórbida, né? Entendi. Então, nós temos aqui uma tela, doutora. Já passou? Estava aí, olha, a tela de classificação do índice de massa corporal. Você que está em casa, né, você tem aí essa tela que você pode fazer você mesmo em casa o seu cálculo e se perceber. Doutora Edna, dentro desse conceito, não é, que a medicina, a nutrição, ela vem elaborando, não é, sobre as medidas do organismo, pode-se afirmar que a obesidade, ela é uma doença? Sim, a obesidade é uma doença, padre. A definição da obesidade é o acúmulo excessivo de gordura corporal que pode comprometer o estado de saúde dessa pessoa. Porque a gordura, ela está associada, o excesso de gordura, aliás, está associado a uma série de doenças, né? Ela está associada ao diabetes tipo 2, às dislipidemias, né, que é o colesterol elevado, triglicérides elevado, está associada também com doenças cardiovasculares, inclusive até com alguns tipos de câncer. Então, a obesidade é sim considerada uma doença inflamatória crônica, né, e que pode ser tratada e revertida desde que bem orientada e bem acompanhada. Doutora, ninguém nasce obeso ou pode-se nascer obeso? Pode-se nascer obeso, sim. Então, a obesidade, ela pode ser dita como hereditária, tendenciosa? Existe, padre, a questão dos fatores, né, que levam à obesidade. Uma das causas estudadas é a causa genética, sem dúvida. Você tem realmente histórico de pessoas onde a família tem já uma predisposição genética para a obesidade. Mas o que a gente vê, por outro lado, também é que muitas vezes o hábito alimentar dessa família também não é um hábito adequado, né? Onde você tem como parte do roteiro alimentar um consumo excessivo de carboidratos refinados, de muita gordura, de açúcar, que levam então à obesidade. Mas que existe o fator genético, isso é fato. Existem até relações que dizem que quando a criança tem um dos pais obesos, a chance de ela ser obesa chega a ser 40%. Quando os dois são obesos, a probabilidade dessa criança ser obesa chega a 80%. Então, você tem sim um componente genético que se agrava com as questões comportamentais e ambientais, né, nesse convívio social. Doutora, a senhora trabalha com clínica funcional, Isso. Não é? Atende homens e mulheres. Sim. Dentro desse ciclo, né, que a senhora vive ajudando pessoas e auxiliando no tratamento da obesidade e da educação alimentar, a obesidade, ela é uma característica maior em homens ou mulheres? Hoje, no consultório,
a proporção é muito semelhante, embora estatisticamente a prevalência de obesidade seja maior em homens, né? Mas eu atendo em consultório homens e mulheres que estão acima do peso e que estão em busca de uma melhora da alimentação e, na verdade, eu diria além, padre, que estão em busca de mudar um estilo de vida para terem mais saúde e também mais qualidade de vida, porque você estar acima do peso tem várias implicações, né? Várias limitações, inclusive, não só aquelas sociais, estéticas, como a gente viu, né, no vídeo inicial, mas também as questões ligadas mesmo à saúde e bem-estar, qualidade do sono, a disposição para você lidar com a sua rotina no dia a dia. Quando você está acima do seu peso, tudo isso fica mais difícil, né? A obesidade ela implica também limitações na vida social do indivíduo, né? Ele é visto como alguém com restrições para um tanto de coisas. Isso afeta também o lado psicológico, não, Sim, doutora? sem dúvida. Tem toda a questão da autoestima, né? Até porque hoje a mídia coloca um padrão de beleza, um padrão estético muito difícil de ser atingido pela maioria das pessoas, né? Então isso também gera uma baixa autoestima, uma insatisfação com o próprio corpo e, na verdade, a busca por soluções milagrosas, como a gente estava comentando, não é, padre? Quer dizer, não existe um único alimento que sozinho vá fazer com que você perca aqueles 5, 6, 8 quilinhos que você acumulou ao longo de alguns anos, né? As pessoas acham que simplesmente comendo tal alimento, elas vão perder aqueles 6, 8 quilinhos que acumularam nos últimos anos. Tudo passa, na verdade, por uma mudança do seu hábito, da rotina alimentar, né? É uma reeducação alimentar. Isso. Nessa reeducação alimentar, doutora, como se definiria um hábito saudável alimentar? Não é na prática disso? Sim, porque a reeducação alimentar pressupõe você, de fato, mudar os seus hábitos e se manter dentro desse hábito novo, que passa, então, ser seu normal, por bastante tempo. Então, quando você está falando de dieta, dietas muito restritivas, você entende que essa dieta tem um começo, um meio e um fim. Então, é o que acontece com as dietas da moda. Então, você faz a dieta ou da proteína, ou do carboidrato, ou da lua, por um período. Só que aquela restrição, ao longo do tempo, ela não é sustentável, né? Você não consegue manter aquela dinâmica alimentar cheia de restrições ao longo de vários anos. É por isso que você tem, então, o reganho do peso, porque, na verdade, a pessoa não mudou o seu hábito alimentar, né? E nem seu estilo de vida. Então, na verdade, o que a gente acredita e é o que você percebe que tem melhores resultados é quando a pessoa, de fato, incorpora na sua rotina essas mudanças alimentares, né? Essas escolhas mais saudáveis. É muito comum num consultório, padre, as pessoas que chegam e quando ele é perguntado quantos copos de água você toma por dia, e a pessoa diz assim, pouco. Acho que chega a 2, 3 no máximo, né? Então, começam com coisas desse nível, né? Então, a pessoa tem sede, mas ao invés de beber água, ela vai beber um suco, vai beber um refrigerante, vai beber outras bebidas, né? Essas de pozinho, enfim, que não agregam, na verdade, nenhum valor nutricional e muitas vezes estão permitindo, na verdade, a entrada de um aporte exagerado de açúcar que, de outra forma, você não consumiria. Doutora, a senhora falou no reganho de peso. É possível uma pessoa que vem fazendo esses tipos de dietas, perde peso, esse reganho, ele vem sempre a mais? Corre esse risco? Corre-se. Infelizmente, corre esse risco. Porque quando se passa por um período muito grande de restrição, quando a pessoa entende, assim, nossa, agora eu estou no meu peso, padre, nossa, eu estou me achando maravilhosa, né? E agora eu posso comer tudo, né? E, na verdade, isso não é verdade. Quando você faz uma mudança alimentar,
muitas dessas mudanças vão ter que ser mantidas, né? Então, o consumo regular de frutas, verduras, legumes, né? De alimentos integrais, com teor maior de fibra, isso tudo passa a ser a sua rotina. Eu não estou dizendo, por outro lado, que precise ser radical. Então, quer dizer, então eu nunca mais vou poder comer um pãozinho francês, né? Na chapa. Não, é que esse pãozinho francês na chapa passa a ser a exceção na minha rotina alimentar e não a regra, né? Então, eu acho que quando você entende que essas mudanças têm que ser incorporadas e mantidas, esse reganho se torna mais difícil. O que acontece muitas vezes é, eu emagreci com muito sacrifício e aí quando eu cheguei no meu peso ideal, eu acho que eu posso comer todas aquelas coisas que eu comia antes e vou achar que vou conseguir manter meu peso. Não vai, né? E muitas vezes, não só você recupera aqueles quilinhos que você perdeu, como ainda ganha uns extras, né? Então, esse é o cuidado que a gente tem que ter. É o chamado efeito sanfona. Isso, o efeito sanfona, o ioiô, né? Que é muito comum. Né? Para o organismo, esse efeito sanfona, efeito ioiô que a senhora acaba de citar, eles trazem consequências? Sim, sem dúvida. Porque você o seu corpo não entende qual é o peso afinal. Né? É X ou é X mais 10, ou é X ou é X mais 15, ou é menos 10. Então, uma hora você está com 60, outra hora você está com 20 a mais, está com 80 e por aí vai. Então, essa dificuldade de estabelecer um padrão afeta, na verdade, o que a gente diz da memória celular, né? Então, a tendência do seu corpo é tentar buscar o equilíbrio e ele vai tender a recuperar aquele peso que você perdeu muito rapidamente. Por isso que muitas vezes é interessante que essa perda, ela seja mais gradual, mas seja consistente, do que uma perda muito radical que você não consiga manter e sustentar ao longo do tempo. Doutora, a senhora já falou, mas para que o pessoal de casa aprenda a fazer, ou possa fazer e se perceber como está no seu IMC, como se faz o cálculo do índice de massa corporal? Hoje, inclusive, essa informação está muito disponível na internet, tem várias calculadoras de IMC online, mas basicamente você dividir o seu peso pela sua altura multiplicada 2 vezes, ao quadrado. Então, você vai, por exemplo, 1,50 m vezes 1,50 m. Estamos vendo aí, doutora, olha lá. Sim, sim. Pode explicar, doutora, o pessoal aí de casa. Então, ali o IMC é igual ao peso, né, dividido pela altura, vezes a altura novamente. Então, se você tem 1,60 m, então é 1,60 vezes 1,60, vai dar um número. Você pesa 60 quilos, divide por esse valor, chegará então no IMC, que é esse índice. E na tabelinha anterior, o que se colocava, inclusive, era uma outra faixa, que é aquela faixa de IMC abaixo de 18,5. Então, até 18,5, aliás, a partir de 18,5 é um IMC saudável. Abaixo já é aquele IMC de baixo peso. Nessa telinha Nessa aí. telinha, é isso. De 18,5 a 24,9 é o que a gente considera saudável, tá? Ou de 20 a 24,9. Tá? Doutora, nesses hábitos saudáveis que a senhora citou e identificando onde nós estamos, primando pelas frutas, hortaliças, isso vai ajudando a modificar o hábito? É muito difícil. Como que se pode começar a modificar o hábito alimentar? O hábito alimentar é algo muito difícil de mudar, não é, padre? Porque a gente não come só, a gente não come só porque é saudável, porque faz bem, porque tem antioxidantes, porque tem vitaminas. A gente come porque é gostoso, a gente come porque aquele alimento, aquele determinado alimento traz uma memória afetiva. Então, é aquele bolo de fubá que a minha mãe fazia, né? Que trazem também memórias e que despertam, né, a vontade de comer. Mas, de uma forma geral, as dicas que a gente coloca para os pacientes para começar essa mudança alimentar idealmente, começando a substituir. Então, se eu como em casa
pão, biscoito, massas da forma refinada, farinha branca, pão branco, eu faço a troca. Eu começo então introduzindo a versão integral. Então, usar o pão integral, a farinha integral para preparação, o macarrão integral, que no primeiro momento pode parecer assim, mas o integral eu não estou acostumado, mas na verdade você acaba se adaptando até porque você tem muitas opções bem interessantes hoje no mercado e vai experimentando, vai testando até encontrar uma marca que você goste. Esse aumento de fibras, por exemplo, quando você troca o refinado pelo integral, vai te ajudar na saciedade, porque as fibras vão dar uma sensação de plenitude gástrica maior, vão te ajudar no controle da glicose, né? Ajudando então a manter quem tem problema de diabetes, por exemplo, manter esses níveis mais sob controle. E vão também aumentar a excreção, a eliminação de gorduras, né? Através das fezes, por exemplo. Então começa trocando o que é refinado pelo integral. A outra coisa que a gente pede também é introduzir 2 porções de hortaliças, né, de verduras e legumes. Muitas vezes as pessoas chegam no consultório sem comer nada de verdura. Come salada? Não, não como. Porque é muito rápido. As desculpas são várias. Ou não gosta, ou acha que porque come fora de casa, não está bem lavada, ou porque a rúcula é amarga, enfim. Mas é fundamental incluir vegetais na alimentação, não só pela fibra ou pelas vitaminas e minerais, mas pelos compostos bioativos que vão ter uma modulação positiva no controle da obesidade. Olha aí, doutora, essas dicas estão nos ajudando, não é, a perceber como nós estamos. Voltamos daqui a pouquinho para continuar com as nossas dicas. Lembrando a você de casa que você pode participar do nosso programa com perguntas. O que você quer saber sobre obesidade? A doutora Edna está aqui esperando a sua pergunta. Então liga para nós, 0 operadora 19 3871 9620. E também você participa do sorteio do livro A Saúde pelo Prazer de Comer Bem. Você vai ficar de fora? Esse livro que você vê na tela da sua TV. Então, liga para nós, estamos esperando por você. Vamos para um breve intervalo e voltamos em instantes.